Pessoal, então nós vamos dar início ao nosso pontapé, nosso conteúdo do segundo ano, onde nós vamos iniciar pelo primeiro capítulo aí, que é o capítulo intitulado Classificação de Seres Vivos. Então aqui, de uma forma meio rústica e improvisada, eu quero passar para vocês por esse resuminho aqui, de uma primeira parte desse capítulo, onde ele trata de uma abordagem geral para depois então entrar naquilo que realmente interessa, que é o estudo dos vírus e dos reinos. E classificação não é algo de novo, A classificação é algo que é próprio da vida, da nossa vida. Na nossa casa nós encontramos classificação, no nosso dia a dia nós usamos de classificação. E para com os seres vivos não foi diferente. Desde a Grécia Antiga já se buscava classificar os seres vivos. Mas o que é classificar mesmo? Então nós vemos aqui um conceitozinho simples que diz que classificar é organizar segundo critérios pré-estabelecidos. A meta de toda classificação é o quê? É buscar uma organização. E para que eu organize algo, eu tenho que ter o quê? Critérios, eu tenho que estabelecer critérios. E foi assim que foram surgindo as primeiras classificações. Nós vemos aqui então que, primeiramente, surgiram classificações de seres vivos que se utilizavam apenas de um único critério. E esse único critério, então, deu origem às primeiras classificações que eram chamadas de classificações artificiais. Depois vieram classificações que utilizavam-se de maior número de critérios, e essas então foram chamadas de classificações naturais. As classificações artificiais hoje elas não têm mais validade. As que realmente são utilizadas até hoje, as que são válidas, são as classificações naturais. E assim, vejamos então um exemplo de classificação artificial. Como eu falei, essa tentativa surge desde a Grécia Antiga. E olha só com quem? Com Aristóteles. Aristóteles, então, o famoso filósofo grego que mexeu com matemática, com biologia, em tantas áreas, certa vez ele propôs, então, uma classificação para os animais e para as plantas. Para os animais ele propôs o quê? Que eles deveriam ser classificados em aéreos, terrestres e aquáticos. Então, para isso ele usou um critério. Qual foi esse critério? O ambiente em que eles viviam. Já as plantas ele classificou em árvores, arbustos e ervas. E usou também um critério. Que critério foi esse? O porte, o tamanho dos organismos, das plantas. Então, quando se usa apenas um único critério para se classificar um ser vivo, nós classificamos temos nessa classificação uma classificação artificial. E usar um único critério é o bastante? Não é. Porque realmente não dá a devida noção de uma classificação correta. Por isso que as classificações artificiais foram abandonadas com o tempo. Até que surgem então as classificações naturais. E as classificações naturais são divididas nesses três tipos. A primeira que surgiu, fundamentada, foi a de Linneu. Depois, as categorias taxonômicas. E por último, a classificação filogenética. É o que nós vamos ver, assim, bem resumidamente, sobre cada uma delas, já que não adianta nós aprofundarmos demais, esse conteúdo não é muito cobrado, ou nunca é cobrado a nível de Enem. Então vejamos aqui o sistema de classificação de Linneu. Está aí no livro de vocês, algumas coisas tem no livro, outras não. Mas resumidamente, o que fala o sistema de classificação de Linneu? Primeiro, ele é uma obra que é citada até hoje porque foi a primeira que foi publicada. Foi uma obra que ele publicou lá pelo século XVI, XVII, chamada Systema Naturae. Nessa obra dele, ele propunha que o critério de classificação
para os seres vivos deveria ser a anatomia. No caso dos animais, a anatomia do corpo. Então ele descrevia o corpo do animal, né? E para as plantas, para os vegetais, o critério eram as flores. Então a base da classificação de Linneu era a anatomia. Linneu, à medida que foi classificando os seres vivos, ele foi sentindo a necessidade de ir organizando esses seres vivos em grupos. Então ele criou as chamadas categorias ou táxons, que daria então origem futuramente a uma ciência chamada taxonomia, que é a área da biologia que classifica os seres vivos. E ele criou 4 categorias. A primeira delas, a espécie, que ele dizia que era a unidade, era a base da classificação. Então tudo deveria começar pela espécie. Então eu pegava um passarinho, que é uma determinada espécie, e a partir dali fazia a classificação daquele indivíduo. Como ele foi vendo que tinha indivíduos muito parecidos, por exemplo, o cão doméstico, que é uma espécie, e o lobo, que é outra espécie, são muito parecidos. Então ele criou uma categoria maior para colocar os dois, que ele chamou de gênero. Por isso que o gênero é a categoria que abrange espécies semelhantes. Semelhante não é igual, mas que tem ainda características em comum. A partir daí ele viu também que esses dois gêneros, né, haviam gêneros muito parecidos. Então ele organizou esses gêneros dentro de ordens. Então ordens seriam para ele gêneros semelhantes. E ele observou que várias ordens muito parecidas, ele colocou então, organizou dentro de uma categoria maior que ele chamou de classe. Então classes seriam ordens semelhantes. E assim, Linneu criou na época essas 4 categorias: a espécie, o gênero, a ordem e a classe. E a outra grande sacada de Linneu foi a criação de uma nomenclatura científica. O que era isso? Ele viu a necessidade de os cientistas, né, por isso que ela é exclusiva para cientistas, usassem uma nomenclatura que fosse conhecida só por eles, no meio da ciência. Porque os nomes comuns, os nomes vulgares, né, das espécies, ficaria complicado. Né? Porque, por exemplo, na Inglaterra, cão é dog, na Alemanha é hunt, né? Então usar o nome comum seria difícil. Ele fez o que então? Propôs a criação de uma nomenclatura científica. E essa nomenclatura científica ele criou 2 regras básicas. Quais foram elas? A primeira, que deveria ser binomial, bi de 2, 2 nominal de nomes. Então deveria ter 2 nomes. Que nomes era esse? O primeiro equivaleria ao gênero e o segundo equivaleria ao epíteto específico, né? Uma característica, uma particularidade daquele indivíduo. Por exemplo, ele chamou o cão doméstico de canis, gênero, familiares. O epíteto familiares quer dizer o quê? Doméstico. Então, cão doméstico. E essas palavras deveriam ser escritas em latim. Por que o latim? Porque era uma língua que praticamente já não era mais falada no mundo daquele tempo de Linneu. Então, foi assim que surgiu alguns nomes científicos, como por exemplo, falei agora há pouco, do canis familiaris, que é o cachorro, cão doméstico, né? O Homo sapiens, que é o nome científico do homem, e assim por diante. Então essa criação de Linneu foi tão interessante que vigora até os dias de hoje. Bom, mas esse sistema foi preciso ser aperfeiçoado. E aí é onde surge o sistema de categorias taxonômicas, que é um aperfeiçoamento do sistema de Linneu. Né? Então, outros biólogos que vieram depois foram aperfeiçoando o sistema de Linneu. Tanto que não tem um criador desse sistema de categorias, ele foi simplesmente sendo aperfeiçoado. Foram acrescentados vários outros critérios. Nós vimos que Linneu usava só o critério da anatomia. Nesse sistema agora, muitos outros critérios são usados além da anatomia, morfologia, né,
o ambiente que os indivíduos vivem e assim por diante, a forma de nutrição, tudo é considerado. Linneu criou 4 categorias. Nesse sistema, essas categorias são ampliadas agora para 7 categorias. Então, além da espécie que Linneu já tinha criado, do gênero, da ordem e da classe, vão surgir quem também? Vão surgir a família, o filo e o reino. Então vão ficar essas 7 categorias assim. A espécie, que é a base, que agora no conceito moderno, né? A espécie é todo e qualquer indivíduo real ou potencialmente intercruzante, capaz de gerar descendentes férteis. Então, espécies semelhantes são abrigadas dentro de um gênero. Gêneros semelhantes agora são abrigados dentro de uma família. Famílias semelhantes são abrigadas dentro de uma categoria maior, que é a ordem. Ordens semelhantes são abrigadas dentro de uma categoria maior, que é a classe. Classes semelhantes são organizadas dentro de uma categoria maior, que é o filo. Filos semelhantes são abrigados dentro de uma categoria maior, que é o reino. E assim nós temos as 7 categorias. Da menor para maior, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ou da maior para menor, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então hoje, quando se descobre uma espécie nova, por exemplo, você vai para a Amazônia e descobre uma espécie nova de pássaro lá, de peixe. Esse indivíduo ele vai ter que ser classificado dentro de todas essas categorias. É como se fosse a identidade dele. Assim como numa carteira de identidade tem seu nome, o nome dos seus pais, a data de teu nascimento, o lugar que você nasceu, né, o número do teu CPF e assim por diante. Quando o indivíduo é descoberto como uma espécie nova, ele vai ter que ter toda essa identidade aqui, que vai do reino até a espécie, que é o batismo dele, é o nome com o qual ele é batizado. Para ele ser batizado, tem que usar uma nomenclatura científica que foi criada também por Linneu. Então, Linneu, nesse sistema de categorias taxonômicas, o que Linneu criou foi mantido, mas algumas coisas foram acrescentadas. Então, foi mantido que o sistema deve ser binomial, com 2 nomes. O primeiro, o gênero, o segundo, o epíteto específico. Devem ser escritos em latim, mas qual foi a novidade aqui? Deve ser, a palavra também pode ser latinizada. O que é uma palavra latinizada? Aquela que não existe no latim. Por exemplo, nome de pessoas. Então a pessoa quer incluir o nome dela naquela espécie lá, e o nome do indivíduo é Josenildo. Não existe esse nome em latim. Então a palavra pode ser latinizada. E como é que se faz isso? Retirando a última vogal e acrescentando um i, ou 2 is, ou is, tá? E aí fica a palavra latinizada. Uma outra regra foi criada. Se o nome científico é escrito à mão, manuscrito, ele deve ser sublinhado ou grifado. E se com o advento, né, da digitação, né, do computador, se a palavra é digitada, essa palavra, né, o nome científico deve ser destacado em itálico, né, que é aquele íconezinho que é um i assim meio caído, que a gente vê lá no ícone do Word. Outra regra que foi implementada: o primeiro nome, que é o gênero, ele deve ser obrigatoriamente iniciado por letra maiúscula, sempre iniciado por letra maiúscula e o restante em minúscula, claro. O segundo nome, que é o epíteto específico, tem 2 regras para ele. A principal, que é a mais comum, ele deve ser todo escrito em minúscula. Agora, se ele for uma homenagem a alguém, nome de pessoa, ele pode ser iniciado por letra maiúscula. Agora, a regra geral mesmo é essa primeira aqui. O epíteto específico deve ser todo em minúscula.
E aí vem também a subespécie, porque tem espécies que têm característica tão parecida, que eles têm que ir para um nível inferior, que é o da subespécie. E se isso acontecer, a regra diz que para a subespécie ela deve ser trinomial, tri de 3, nominal, nomes, 3 nomes, onde o primeiro nome é o gênero, deve ser iniciado por maiúscula. O segundo nome, o epíteto específico, todo em minúscula. E o terceiro nome, que evidencia a subespécie, e a regra diz que ele deve ser também toda em minúscula. Então essas são as principais regras de nomenclatura científica que se usa atualmente para se batizar uma espécie. E aqui, para terminar, então, tem alguns exemplos, né? Olha aqui, ó, nome científico do lobo, Canis lupus. Primeiro nome, gênero Canis, iniciado por maiúscula. Segundo nome, lupus, todo em minúscula. Como eu fiz à mão, grifado ou sublinhado, né? Que são as regras. Nome científico do arroz, do mesmo jeito. Primeiro nome iniciado em maiúscula, segundo em minúscula e grifado, né? E as palavras em latim, né? Todas em latim. Nesse terceiro exemplo aqui já é interessante. O Trypanosoma cruzi, que é o tripanossomo, que é um protozoário causador da doença de Chagas. Então, primeiro nome que é o gênero, iniciado por maiúscula. Segundo nome, que é o epíteto específico, cruzi, vem de cruz, que é o nome do cientista, um brasileiro chamado Oswaldo Cruz, que batizou, colocou o próprio nome dele. Então, aqui está todo em minúscula, mas se é uma homenagem, esse C aqui poderia ser maiúscula também. Que a regra diz que numa homenagem, a inicial do epíteto pode ser em maiúscula. Grifado, né? E outra, a palavra aqui está latinizada, não é em latim, porque cruz em latim é com X, seria crux. Cruz com Z não existe no latim. Então o que ele fez? Acrescentou um I aqui e latinizou a palavra. E aí temos dois exemplos de subespécie. Homo sapiens sapiens, que é o nome científico do homem moderno, né? O homem inteligente, somos nós. Então, ó, primeiro nome, gênero, segundo, epíteto, terceiro da subespécie. E esse aqui, que todo mundo que assiste o Fantástico, tem aquele troféu Mustela do furão, né? Que o nome científico é Mustela putorius furo, nome científico do furão. Então, do mesmo jeito, ó, no primeiro nome, o gênero, segundo, o epíteto e o terceiro da subespécie. Então, para dizer que tem mais de uma espécie Homo sapiens, mais de uma espécie Mustela putorius. Então, como são muito parecidas, tem que ir para o nível da subespécie. Então, é isso, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, então eu preferi dividir, e aí o próximo que eu passar para vocês, nós vamos falar então sobre o sistema filogenético e também os reinos, né? As classificações dos reinos. Então espero que tenha servido para vocês, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.